Não é a Boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo filme, né? Gostei bastante, por sinal. Eu esperava que ia ter uma pegada assim, com 4 gêneros, praticamente. Ficou muito bom mesmo. É claro que, sendo professor, eu fez algumas partes chatas aí, né? Então, todas as partes chatas, depois eu faço a parte legal, né? Vamos lá. Eu fiquei na dúvida sobre os cartazes de vocês, porque eu estava apresentando aqui praticamente 3 fases diferentes, com 3 tipografias diferentes, e que deu a sensação de ser 3 filmes diferentes. Essa era a ideia de vocês? Então, a ideia era fazer justamente o que o Miguel explicou no começo. Usar toda a parte estética para cada gênero em todas as partes. Tanto no curta quanto nos cartazes. As fontes do noir são fontes mais alongadas, mais datadas. As fontes na comédia são maiores, são mais exageradas, que é tipo da comédia. E a fonte, na verdade, as cores do cartaz de ação são aquelas cores mais tensas, tem muito escuro, tem muito mistério. Então, literalmente foi essa a ideia, literalmente como se fossem filmes diferentes, porque eles passaram por filmes diferentes. Entendi. De qualquer maneira, o que acontece, para quem é do lado de fora, né, então nós que estávamos 3 olhando isso aqui, a gente consegue, olhando o filme, tá? A gente consegue identificar exatamente essa ideia, né? Então, para quem está vendo o cartaz pela primeira vez, ou de repente vê isso exposto, uma parede ou algo parecido, quando você enxerga esses 3, dá a sensação que são 3 filmes diferentes, e parece que são 3 curtas-metragens diferentes. Então, aí que eu acho que faltou um pouco mais de que a gente chama de continuidade, né? Então, para vocês está claro isso, na sua explicação está claro, mas imagina que você está no cinema e você vê esse primeiro cartaz, o segundo cartaz e o terceiro cartaz. De repente, falta essa continuidade de entender que se trata do mesmo filme, né? Então, o que eu tentaria trabalhar com a mesma tipografia, por exemplo, né? Ou pelo menos com a mesma cor de fonte, um azul, vermelho, né? Aqui tem um fundo atrás, eu queria me preocupar um pouco com isso, e deixar evidente os 2 personagens, sempre eles, né? Quando eu olho, por exemplo, esse cartaz aqui, por exemplo, parece que não são os 2, parece que os 4 são principais do filme, na verdade são os 2. Então, para cada cartaz, deveria estar destacados os 2 no começo, né? E o fundo você trabalhava com a mesma tipografia, o mesmo dizer na parte de cima, enfim, você tem que compor essa continuidade para poder entender, tá? Achei engraçado no final da apresentação, né? Ele falou, gente, agora vamos assistir o filme porque vocês estão dormindo, mas já acordar agora. Esse é outro ponto que eu quero avaliar com vocês sobre isso, como dica, tá? Muitos momentos da apresentação parecia aula, não precisa disso, tá? Trabalha a expectativa do pessoal. Olha, vocês não vão assistir isso, vocês vão ver isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro, né? Então, você trabalha com essa expectativa, é importantíssimo isso, né? Porque começa a criar o quê? Ansiedade de assistir o filme. No momento que você tem praticamente 41 slides de apresentação e a gente começa a entender o porquê que vocês estavam gravando e começa a transformar isso numa aula, começa a quebrar um pouco o roteiro. É isso, né? E aí, quando você começa a assistir o filme, né, a expectativa em relação ao filme está um pouco baixa. Se você faz um processo ao contrário de uma animação ou animando a pessoa que está assistindo, nós vamos assistir o filme, opa, a expectativa é outra, né? Então, sobre o excesso de slides, sobre isso, né? Cuidado com algumas imagens do slide, porque algumas imagens estavam invertidas, então alguém está escrito uma palavra específica, estava invertido também, que eu percebi, né? Mas também entendo que vocês tinham muito material para apresentar, né? Tinham muito material. E não é material de baixa qualidade, é material de excelente qualidade. Então, vocês têm aí praticamente 40 minutos de apresentação,
para mostrar todo o material. Acho que a vontade de vocês era mostrar tudo, mostrar mais, né? Mostrar, por exemplo, o pessoal treinando aí, judô, não sei se era judô, não sei que estavam treinando, mostrar isso que está feito na filmagem, mostrar o make-off, mostrar como foi feito, mostrar praticamente todas as fases do processo. Então, essa alegria me mostrou muito. Isso me mostrou bastante. Então, por 4 meses de gravação e produção, tinha muito material. Eu tenho certeza que vocês cortaram muito material por dor no coração. Pode ter certeza disso. Tá? Pelo menos essa sensação que eu tive aqui. Outra coisa que eu percebi aqui, tá? E fica a dica também. Não, na apresentação, nunca aponte a falha de vocês. A gente só teve 4 meses para poder gravar. Nós tivemos dificuldade nisso. Esquece as dificuldades. Esquece. Né? Vocês têm que vir aqui e vender a ideia de vocês. Se teve dificuldade ou não, guarda para vocês. Mostra, vamos dizer assim, mostra o trabalho de vocês. Né? Então não precisa, durante a apresentação, a gente ficar se preocupando com essas dificuldades que vocês passaram. Não. Apresenta. O material de vocês é fantástico, o material de vocês é muito bem feito. Né? A filmagem foi muito bem feita. Gostei muito do que foi feito esses 4 meses. Eu, particularmente, se alguém mostrasse, vamos supor que eu não conhecesse vocês, eu estou vendo o filme pela primeira vez, não sou praticamente, não sou nada. Vendo aquele material, eu ia pensar, poxa, esse material demorou pelo menos 8, 9 meses para ser feito, até 1 ano. Não, se fizesse 4 meses. Pensa o seguinte, 4 meses para fazer roteiro, 4 meses para ser produzido, editado, entendeu? Fazer a pré-produção, pós-produção, você sabe melhor do que eu que dizer, entendeu? Então, eu vejo com sucesso o trabalho de vocês. Vejo com sucesso, com muita alegria, e eu, sendo professor, fico muito contente com isso. Muito contente mesmo. Né? Claro que, se eu tivesse visto, por exemplo, um cartaz, se eu tivesse visto alguma coisa dos slides de vocês, eu poderia ter contribuído com vocês sobre isso. Essa é a visão que eu estou tendo. Porque no momento que vocês estão trabalhando com vocês, talvez vocês não estejam enxergando alguma coisa que está aqui lá de fora. Né? Então, se eu tivesse visto isso, eu teria, com certeza, falado com vocês, cuidado desses pontos. E o último ponto aqui, tá? Que é aí que eu quero para todos vocês. Tá? Cuidado aí com o sucesso de vocês, porque vocês têm muito para contribuir. Parabéns pelo material, parabéns por esses vídeos. Tá? Eu quero com certeza ter esse link para poder mostrar futuramente para os meus alunos. Parabéns! Boa noite a todos. Eu, como ex-aluno, eu sou fotógrafo, vim mais ver a fotografia de vocês, mas tem algumas observações assim. Eu trabalho com uma produtora também, de vez em quando. Eu sou auxiliar de elétrica. Então, eu monto luz, essas coisas. Não tenho nada sobre isso, mas, por exemplo, eu vi ali numa passagem ali, o pessoal de produção, eu vejo o pessoal ser muito detalhista. Eu vi um dispenser de álcool ali. Eu acho que não combinou com aquilo. Mas não é um defeito. O material de vocês está excelente, está super bacana. Eu acho que o professor falou alguma coisa sobre vocês tomarem cuidado com o sucesso. Vocês são uma geração que está muito além da gente. Vocês pensam muito rápido. Então, assim, eu achei muito bacana. Eu gostei muito da parte do filme de vocês, a parte do noir, que é o preto e branco, é minha época. Eu sou da parte do filme, da celuloide. Então, hoje, a produção de vocês é muito mais dinâmica, muito mais rápida. Mas em 4 meses, vocês produzirem um documentário, um filme de 40 minutos, é um milagre, gente, porque
nós gravamos um comercial, ele precisa ter 1 minuto. O pessoal não conseguiu terminar ele ainda. Porque são muitos detalhes que tem que ser pensado, todas essas coisas. Então, assim, da minha parte, que eu estou olhando a fotografia de vocês, é um aprendizado para mim. Porque eu enxergo a fotografia de uma forma diferente. E quando o professor diz para vocês, não apontem seus defeitos, o exemplo aqui do Darcy, a nossa turma perdeu um ponto por causa de um macho. Então, quando vocês forem defender o projeto, defendam com coração, com força, porque eu acho que o caminho está aí. Eu aconselharia vocês a pensar em produzir mais alguma coisa, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de tempo. Eu acho que vai sair um longa. Muito bem feito por vocês. Parabéns mais uma vez. Bom, antes de falar, você já me apresentou, mas vou apresentar de novo com mais alguns detalhes. Eu sou a Letícia, eu sou ex-aluna daqui de 2000, eu formei em 2024, no final de 2024. E eu trabalho com produção audiovisual e também sou formada em direção de fotografia pela Academia Internacional de Cinema. Eu sou apaixonada por direção de fotografia. A Alessandra, quem que é? Ela, sou apaixonada. Eu anotei tudo desde... uma pergunta. Vocês assistiram o nosso curta do que a gente faz? Amanda Leite? E a Amanda Leite. Eu anotei tudo desde a apresentação. Miguel, você fala muito bem, mas a gente não pode saber o que você não sabe. Você precisa de mais confiança. Por exemplo, chegou na parte do som, você falou, o som faz isso, e o resto eu não sei. A gente não precisa saber que você não sabe. Se você não falasse que você não sabia, ninguém ia saber, só você. E até também, mais, uma parte também que você estava falando sobre edição. Também concordo com o Galvão, que algumas partes ficaram parecendo uma aula e vocês precisavam ter vendido mais de curta. Falando sobre edição, eu não sei se eu entendi errado, mas você comentou sobre a edição ter tirado sombra de equipamentos. Isso não pode acontecer, de nenhuma maneira. Tirar sombra de equipamento em edição não pode acontecer. Se você gravou, viu que ficou sombra, grava de novo. Tem 5 minutos, grava de novo. Porque é um retrabalho muito chato. Foi o que você falou, deixar o arquivo mais pesado. Remover sombra não é uma coisa fácil. Então, essa sobre a apresentação oral. A identidade visual dos slides ficou muito boa, parabéns, ficou muito legal, muito satisfatória. Eu senti falta, no primeiro slide tinha o nome da pessoa que estava na foto, nos outros não tinha. E aí eu fiquei assim, quem que é essa pessoa? E além do nome eu também colocaria a função dela no curso. Mas é só um ponto. E também no slide teve uma parte que ficou um pouco pessoal, no sentido de todos estavam assim, a equipe fez isso, a equipe fez aquilo, essa pessoa fez isso. Aí quando chegou na parte de direção, da sua direção, estava quando eu assumi. Então, percebe que o tempo ficou diferente? Então você poderia ter colocado quando o Miguel assumiu, enfim, tirar essa personalidade dos slides. Sobre o clipe, os efeitos visuais foram incríveis, muito bons, ficaram muito bons. Figurino e maquiagem também ficaram excelentes. Eu adicionaria legenda, só na música, porque como tem efeito na voz, algumas palavrinhas ali eu não consegui entender, mas pelo contexto eu fui pegando. Os takes do curta no clipe foram muito bem selecionados, me deixou com vontade de assistir o curta. E o gênero da música também foi muito bem escolhido, quanto à junção dos instrumentos e de tudo, porque vocês trouxeram um pouquinho de cada época. E talvez na legenda, dando um exemplo de trazer um pouco mais de uma outra época, colocar aquele pinguinho, sabe, que fica na legenda, vocês trariam uma coisa do karaokê dos anos 90. Então seria mais uma coisa para você colocar várias décadas num lugar só, que eu acho que faz sentido com o de vocês. Pro pôster, eu achei que cada pôster deixou, além do que o Galvão falou, cada pôster deixou muito bem claro o gênero, isso é ótimo. Eu olhei para ele e falei assim, isso que parece uma comédia, se
parece um suspense, e realmente foi. Então, tipo, vocês acertaram bastante na escolha visual e na junção das coisas. Um ponto só na classificação indicativa do ação, a classificação indicativa tem um padrão nacional, então eu usaria o padrão nacional para deixar ele bem perfeitíssimo, não é perfeito, mas só para seguir o padrão nacional. Agora sobre o curta, finalmente. O figurino foi excelente em todas as partes. Assim, eu me senti realmente dentro de cada época que vocês mencionaram. A edição, eu não preciso nem falar, porque assim, efeitos visuais é uma coisa extremamente difícil de fazer. E vocês arrasaram. Abalaram, tipo assim, me deixaram de boca aberta, porque realmente... Porque assim, é uma coisa você gravar contando que dê certo. E se não der certo na hora de edição? Aí acaba com tudo. Mas vocês... que mais? A trilha sonora também ficou muito boa. O timing da entrada de cada trilha sonora foi boa. O ambiente da música assim, também foi muito bom, eu gostei bastante. Colorimetria, principalmente a parte de ação, foi sensacional, foi muito boa. No ar também foi muito bom, o contraste também, o chiaroscuro. Eu sou muito entusiasta do chiaroscuro, estudei muito para poder trabalhar com esse chiaroscuro. Realmente, na maior parte do curta estava bom. Tem alguns pontos que poderiam ali ter um pouco mais de cuidado com a luz, especialmente com a superexposição. Mas eu entendo que é uma coisa muito difícil de controlar a luz. E agora sobre os pontos de melhoria, eu prometo que vai ser bem rápido, que são poucos. Mas em relação à parte da comédia, a superexposição estava bem... eu entendi também que vocês tiveram pouco tempo, mas a superexposição estava bem presente, estava bem claro, bem assim... estava muito claro essa questão. O som também, eu vi que vocês tiveram um pouco de problema, a gente também teve no nosso. E eu entendi também as referências do The Office, foram bem claras, mas eu não sei se algumas partezinhas, eu mudaria alguns cortes, assim, sabe? Mas foi muito bom. E inclusive eu peguei a impressão do Tarantino. E mídias sociais também são tipo ponto, mas é um pouco fora do curta. Eu senti falta de vocês nas mídias sociais. Eu não sei se foi o meu algoritmo, mas eu estava acompanhando vocês nas redes sociais. Eu assisti o vídeo de vocês, os reels, os stories, e eu estava de olho no que vocês estavam fazendo. E às vezes eu entrava no perfil para ver se tinha coisa nova e às vezes não tinha. Então eu queria saber o que estava rolando, o que estava acontecendo, e eu queria ter sabido mais. E eu acho que é isso, gente. Eu falei muito, desculpa. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. É excelente. Daria totalmente uma longa-metragem. Cara, vocês arrasaram na ideia, no conceito, em trazer esses no ar. É muito difícil trabalhar. E eu realmente admiro vocês por ter trabalhado com esses 3 gêneros muito difíceis. Eu fico escondendo atrás da câmera, não pode, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui. Primeiro agradecer a banca, foi muito bom. Obrigado, Letícia. Ô Maurício, você tá com o coração peludo ainda. Foi um pontinho só que eu tirei, faz quase 8 anos, né? Esquece isso, né? Tá doido? Marcou, né? Marcou isso aí. Você me aproveitou, né? Aproveitou. Não, bem, né? Eu acho, não sabe, né? Bom, deixa eu falar com vocês aqui. Eu vou ter uma turma ainda que eu vou pegar o semestre que vem, ou talvez todos, não sei a nota que eles vão dar, né? Então a gente está na dúvida ainda. Mas eu queria agradecer aí a oportunidade. Aí eu sei que vocês estavam na dúvida se ia fazer ou não. Eu estava na dúvida se vocês iam fazer isso ou não. Vocês me provaram que poderiam fazer, não sei se vocês vão lembrar, no terceiro PIN.
que foi da animação. Foi ali que eu achei que dava para vocês encararem um PIN desse nível. Mudei algumas coisas para poder... eu gosto de colocar o PIN em relação à turma, né? Então, como eu estava acompanhando vocês, eu acho que foi uma coisa bem interessante que a gente fez, né? Agradecer a participação de todos aí, principalmente a confiança, né, do projeto, confiança na instituição, nos professores aí, né, para a gente poder desenvolver tudo isso aí. Vocês são pessoas que têm muito potencial, tá? Vocês são bonitos por dentro e por fora. Alguns mais por dentro do que por fora, né? Mas falta pouco para vocês serem grandes profissionais. A gente acha que a diferença de um profissional amador é uma coisa gigantesca. Na verdade, é uma linha, né? A Letícia, ela sabe o que eu estou falando, que é uma coisinha, é um detalhe, é uma bolinha pingando, é uma legenda a mais, é uma luz a menos, são coisas pequenas, mas vocês têm muito talento para isso. Eu gostei muito da organização de vocês, o jeito que vocês se comunicavam, né? Acho que teve bastante respeito, a gente teve bastante entreveiro, a gente teve alguns desafios, a gente ficou bravo, a gente ficou nervoso, né? Mas acho que a gente soube controlar e o resultado está aí. Temos o problema do som também, que isso aí é uma maldição que a gente já está carregando já nas costas faz um tempo. Eu preciso me livrar desse negócio aí, né? Mas sei lá, fazer alguma coisa para a gente se livrar desse negócio do som. Mas o som sempre vai ser, isso é uma coisa que vocês aprendem, sempre o som vai ser a coisa mais complicada da gente lidar no audiovisual. O som vai ser fantástico, tá? E eu gostaria muito que vocês pudessem ser alunos egressos. Eu tenho alguns projetos, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês e seria interessante, tá? Antemão, eu quero pedir desculpa a todos, tá? Sobre algumas coisas que aconteceram aqui que eu acho que foram desnecessárias, tá? Então eu peço desculpa a todos, eu acho que era um momento para a gente poder estar mais feliz, né? A gente sabe que tem gente que tem problema para chegar atrasado, eu já cheguei atrasado, eu sei que tem gente que mora em outra cidade, então eu sei que tem um monte de contratempos aí, tá? E eu sei que todo mundo aqui é humano, todo mundo erra, todo mundo falha, mas todo mundo está aqui para acertar, para fazer o máximo, e vocês conseguiram fazer o máximo dentro do que a gente podia ter. Então vocês estão de parabéns por isso. E quero que vocês lembrem, se por um acaso vocês passarem de ano, se formarem, se, né? Tem um sizinho aí, né? Se, né? Quando, né? 2030 tá aí, né? Quando, né? Lembra que essa é a primeira porta que vocês vão ter que entrar. Vocês têm que fazer uma graduação, correr atrás de direção de arte. Tem muita gente que tem muito talento para direção de arte. Naomi, você é excelente para coordenar as coisas, né? Você é tão bom que a gente fica até com raiva dela, né? Ela cobra a gente chegou até... Verdade, filho. Tem um monte de caldo quinor lá em casa com o nome dela lá no tacho de lá. Eu não tenho tempo para comprar galinha no caldo quinor, né? Então, porque... E isso é importante. Você controlou a turma, não ficava nervosa. Acho que isso foi um aspecto muito positivo seu, né? Eu não queria falar de todo mundo, a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Mas tem muitas pessoas que têm potencial, precisa acreditar mais em você mesmo, tem competência para coisa, precisa parar de achar que não, tá? Para fazer as coisas. Tem muita gente que tem muita visão do que tem que fazer, gente que sabe o que tem que fazer, gente que faz bem, gente que só vai se aperfeiçoar mais, gente que já está no caminho, burilão, você manja pra caramba de coisa, faz isso, você sabe que você tem potencial. Felipe, isso, bom, Sérgio, eu quero ir no casamento de vocês, não vou falar mais nada. Aí depois a gente conversa, quero comer bolo. Adalberto, nós já conversamos muito. E a minha opinião é sempre a mesma, você é um cara legal, você tem muito potencial. Rafa, semestre que vem nós estamos juntos, tem PIN diferente para todo mundo. Tainá, você sabe, viu? Você tem potencial e precisa perder medo. Você tem competência. Eu acredito em você e tem muita gente que acredita. Você precisa começar a acreditar mais em você. Miguel, vida longa e próspera. Você vai ter muito talento, tem muita coisa para mostrar para o audiovisual. Iris, eu sei que está cheio de problema pessoal. Passa por isso. Foca. Você só vai ter um problema. Se você vai para design e para audiovisual. Você está boa nas duas.
duas. Eu volto semestre que vem com o parque. Bruna, você puxou para sua mãe. Você é dedicada, talentosa e tem potencial. Você é muito boa, filho. Você é tão quietinha, parece que você não faz questão de ninguém te ver, mas você é muito especial. Sério mesmo? Não, eu não quero chorar, mas tá bom. Mas, ó, Belinho, você tem uma grande mestra em casa. Tá? E você está pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. Cara. Você é excelente. Não só como pessoa, mas como profissional. Ju, tenho muito que te agradecer nas claquetes, nas ideias, nos pensamentos. Vocês têm um pensamento rápido, isso é muito bom. Eu gosto muito do jeito que você trabalha, do jeito que você enfrenta as coisas. Locatelli, sinto em dizer que o som é sua vida. Você vai ter muita dor de cabeça, muita coisa para resolver, mas é isso aí. Eu acho que você podia correr atrás de engenharia de som. Um negócio muito bom. Samuel, meu amigo, teve a época que eu queria bater em você, mas pelo ar você não faz ideia. Não faz ideia que eu queria bater em você. Mas foi fantástico. Obrigado pela dedicação, pelo carinho. Sei que você ficou até às 5 horas da manhã acabando de colocar o som. E isso que é o grande diferencial. Gustavão, você já está na área, é continuar, talento, se esforça um pouco mais em algumas coisas que você tem muito potencial, cara. É o que o Galvão falou, não para por aqui não, cara. Você cresce mais. Você tem muito para crescer ainda e você é muito bom nas coisas. Renato. Nunca mais vão deixar ele fazer make-off, tá? Você tem um olhar muito bom, cara. Você tem uma visão muito boa para as coisas, cara. Muito boa mesmo. Parabéns. Minha coordenadora de créditos, FIAC, fantástico. Na maquiagem, no modo que você faz as coisas. Acho assim, esse seu jeitinho, menina, mangá, anime, é muito legal. Acho que você devia continuar assim. Eu acho que você tem muito sucesso na área de produção de um evento. Felipe Cruz, eu acho que você devia virar ator. Né? Você é muito bom e edição também, manda bem. Eu acho que vocês têm uma visão muito legal. Acho que eu vou estender isso com o Vinícius, que manja também de edição. Tá? Você é muito bom, você tem muita ideia boa, Vinícius. O Giovanni não fala nada não, mas depois eu falo. Mas você tem uma ideia, você tem uma mente muito rápida, muito boa para isso. Acho que você devia... Acho não. Acho que tira um ponto. Você tem muito potencial na área audiovisual. Você também, Giovanni. Apesar do seu jeito... Você está com um parente aqui? Mas você é muito bom. Eu não quero falar isso não, porque a aluno vai ficar presa. Mas é a última vez que eu vou falar isso. Você é muito bom. Você tem que se dedicar bastante, porque você é muito bom, você tem muito potencial, muita coisa para fazer. E Bia, recém-casada, graças, tudo certinho. Produção. É a sua praia. Esses são dicas, são coisas que eu vejo. Mas você é muito organizada, você tem um perfil muito bom para comandar, de liderança. Precisa desenvolver mais isso. Tá? Você é muito bom para liderar. E de coração. Vontade é reprovar todo mundo, gostaria que eu tivesse muito tudo, né? Mas vocês têm muito, eu só queria que vocês pensem o seguinte: a produção audiovisual no Brasil precisa de pensamentos novos, de ideias novas, coisas novas, sair um pouquinho da mesmice, e acho que vocês têm todo esse potencial para ajudar muito o audiovisual no Brasil, em qualquer área que vocês forem. Tem uns que vocês já têm algumas áreas específicas, mas vocês têm muito potencial para muita coisa. Então acho que eu só queria que vocês não desistissem. E também... Você consegue.
Eu não sigo. Eu só queria, eu vim hoje, apesar de vocês me sacanearam, que era bonito, eu não sabia. Não pisou nada, vocês estão de sacanagem. Eu vim de Star Wars hoje por um motivo especial. Eu assisti esse filme, não é que eu sou velho, eu sou jovem há mais tempo. Eu assisti esse filme no cinema. Eu tinha... alguém que vai ficar reprovado. Eu fui no cinema com meu pai. E esse filme mudou a minha vida. A partir do momento que eu assisti Star Wars, falei, é para essa área que eu quero ir. Eu acho que eu tinha 7, 8 anos. Foi em 77, tinha 9 anos. Então, esse filme mudou a minha vida. Se eu estou aqui hoje dando aula para vocês, isso aqui é um grande colaborador. Então, o que eu queria dizer para vocês? Que hoje, o que vocês fizeram com o Que Fita, que mude a vida de vocês. Que leve vocês para outros horizontes. Né? Que vocês levem para outros horizontes. Acho que isso é o que eu queria trazer. Por isso que eu vim com essa camiseta aqui especial. Porque isso aqui mudou minha vida e espero que o Que Fita, o que nós aprendemos juntos, mude a vida de vocês, tá? Então, eu só queria dizer isso e até a formatura. Parabéns.